No começo, Campo Grande era uma cidade com poucos habitantes. Para chegar aqui, só com muitos dias de viagens, a cavalo ou em carro de boi. Mas em 1914, a cidade começa a se tornar um polo de desenvolvimento que todos nós conhecemos hoje. É a chegada da ferrovia. Pelos trilhos da antiga noroeste do Brasil, a cidade passa a receber milhares de trabalhadores de todos os cantos do país e do mundo. Gente que ajudou a formar nossa cultura, a nossa história. Quando este apito soou por aqui pela primeira vez, muita coisa mudou. Oi, o trem vem surgindo detrás das montanhas azuis. Oi, o trem. O arraial de pouco mais de 8.000 habitantes foi tomado por migrantes e imigrantes. Gente que veio para trabalhar, e foram quase 10 anos de muito trabalho duro. Junto com a linha do trem, chegou a Campo Grande também um período de crescimento e modernização. Antes da malha ferroviária, para chegar até a cidade era preciso enfrentar longos dias de viagem pelas estradas ou então de navio. E é justamente esta facilidade de acesso que fez com que nesta fase a cidade passasse por um desenvolvimento nunca visto antes. Para entender esta mudança, é preciso refazer os caminhos. Pela estrada, a viagem era feita a cavalo ou em carro de boi. De Campo Grande a Bauru, por exemplo, são quase 700 quilômetros, 30 dias de viagem. Outro caminho era ir até Corumbá. Primeiro percorria-se quase 500 quilômetros em carro de boi, depois era preciso pegar um navio, chegar até Buenos Aires e só então seguir para outras regiões brasileiras. De repente, é unido Aquidauana, Miranda, Porto Esperança, Três Lagoas, Bauru, por linha férrea. Imagine o salto qualitativo de conforto, a rapidez. Em 1930, a cidade já tinha 12.000 habitantes. O trem de passageiros mudou o ritmo e a vida por aqui. A cada chegada... Aqui era um movimentão que as pessoas desciam e a saída era por aqui. A estação era cheia, muitas pessoas chegando, saindo. O resultado foi um crescimento inédito até então. Com a chegada da ferrovia e pouco tempo depois, cresce a mais de 10% ao ano, mais que um crescimento chinês. Quem vai chorar? Mas esta foi apenas uma das mudanças. As casinhas construídas lado a lado ainda guardam o mesmo estilo arquitetônico de 1914. Aqui viviam 110 famílias de ferroviários. É aqui que há mais de 40 anos, seu Celestino repete o mesmo trajeto. É o mesmo local de trabalho, só assim me mata um pouco a saudade. Na estação ele trabalhou desde a adolescência até a aposentadoria. Durante toda a vida foi telegrafista. Para tudo por via telegráfica. A gente então transmitia aquilo que o dedo à tarde dava até dolorido. Era o dia inteiro transmitindo recados, telegramas. A estação trouxe o telégrafo e uma série de tecnologias. Hoje, os equipamentos da antiga ferrovia viraram artigo de museu. O que restou está guardado na sede do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O relógio de 1914, que ainda funciona. Os primeiros telefones, o staff, que servia para controlar a saída e a chegada de vagões. São poucas coisas. Daquele tempo mesmo, o maior patrimônio está nas lembranças. Essas coisas parece que estão assim, meio fixa na mente da gente, nunca sai, fica plasmada assim, a gente sente tanta saudade dessas coisas. Tem ferroviário que passa por aqui e chora, eu ainda consigo me manter, ainda firme, segurando as emoções. É assim mesmo a vida. O disco com a versão em japonês de Tico Tico no Fubá é herança do avô de seu Eurico. As lembranças da cultura do Japão estão nos objetos da casa e até nas azaleias do jardim, flores típicas daquele país. Foi seguindo os trilhos do trem que o avô dele chegou em Campo Grande. Veio pela notícia.
Então, no estado de São Paulo, ele seguia a estrada de ferro e durante o dia ele escondia nos matos, porque os primeiros imigrantes eram perseguidos como se fossem escravos. À noite, pegava a estrada de ferro e seguia o rumo para Mato Grosso, naquele tempo Mato Grosso. Histórias como esta ajudaram a formar em Campo Grande a terceira maior colônia de japoneses do Brasil. Os primeiros imigrantes vieram para trabalhar na ferrovia. Dos construtores aos ferroviários. Foi vendo o trem chegar e partir todos os dias que, ainda garoto, Hudson começou a entender a importância dessa profissão. Na família dele são 3 gerações de ferroviários. O avô foi um dos primeiros maquinistas da antiga companhia. Depois o pai entrou para o time e quando ele completou 18 anos, começou a trabalhar na mesma função. Ser ferroviário hoje para mim é motivo de orgulho. Em 25 anos de trabalho, Hudson viu surgirem muitas mudanças. A administração da malha passou por 3 companhias. O trem de passageiros, tão glamuroso, deixou de existir em 1995. A volta do trem de Pantanal, as pessoas ficavam no trecho todo, até Miranda, e as pessoas ficavam no trem aplaudindo, passava o trem, e as pessoas aplaudiam, então aquilo lá é muito emocionante mesmo. As lembranças nos detalhes. Isso aqui é o banco, ô banquinho. Eu deitei muito nesses bancos aí no Pantanal. As histórias de coragem. A única coisa que a gente sabe é que ele veio a pé. A emoção que faz as palavras faltarem. Uma coisa de dentro da gente mesmo, né? Relíquias de uma Campo Grande do passado, audaciosa, visionária, a semente que fez a capital do presente e as histórias que ficarão marcadas no futuro. Os trilhos da noroeste do Brasil mudaram o panorama socioeconômico do velho Mato Grosso, trazendo desenvolvimento e independência da região sul do estado em relação à capital Cuiabá. Mas a importância não é apenas histórica e econômica, mas também humana, porque os trilhos fizeram parte do dia a dia de milhares de pessoas ao longo dos 100 anos de existência da ferrovia. Quando olhamos para uma exposição dessa, a gente lembra de quando a gente era criança, lembra dos nossos pais, das nossas viagens, dos nossos avós, dos nossos parentes que iam pela noroeste do Brasil, né? A exposição Trilhos da Memória tem essa função social de resgatar as memórias quase esquecidas sobre a empresa, devido à privatização e abandono do patrimônio. Estamos em visita constante a algumas estações por demanda do próprio Ministério Público, né, que nos inquere periodicamente. Nós constatamos que existe esse abandono, né, total, então não tem esse cuidado, né, com a Noroeste, com a sua memória. Esse resgate pode ser feito em imagens e em documentos. Uma vasta e importante bibliografia sobre a rede ferroviária também está à disposição de quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre essa importante parte da história recente do Brasil. Essa mostra, na verdade, é uma mostra que traz não só a história de ferro em Campo Grande, mas no Brasil também. Então nós temos uma mostra com vários tipos de livros, nacional e também da região. A exposição Trilhos da Memória está inserida dentro de uma programação bem mais ampla que faz parte da 12ª Semana Nacional do Museu e aqui em Campo Grande envolve também outros museus da cidade. Toda a programação da Semana Nacional de Museus pode ser visualizada no site do IBRAM, que é museus.gov.br, né? Então o Museu de Arqueologia da Universidade Federal, o Museu das Culturas Dom Bosco, o Museu de Arte Contemporânea, cada um tem, né, o respectivo site, a respectiva programação. A oportunidade também é importante para incentivar a cultura através da visita a todos os museus da cidade. A visitação aos museus, bem como a reflexão sobre os acervos dessas instituições, vem justamente no sentido de refletir sobre os erros e acertos do passado para a gente interferir no presente e, por consequência, no futuro de uma sociedade melhor, mais íntegra e mais integrada com os seus anseios.